Patrícia, consegue me ouvir? Consegue me ouvir, Patrícia? Acho que eu tenho que. Ah, não sei mandar. Como é que manda aqui? Convidar aqui a Patrícia, acho que é aqui. For, acho que é isso. Tá conectando. Oi, Ah, e aí? Parece que deu certo aqui. Tá me ouvindo bem, Patrícia? tô ouvindo. Você tá me ouvindo Tá? bem? Tá perfeito aqui. Tá Ótimo. perfeito. Não sei se o pessoal tá ouvindo aí. Tem algumas pessoas entrando. Vamos esperar aí ver se tem alguém que vai entrar mais aí pra gente começar a conversar, né? Sim. Aí você fez a interação legal aqui no WhatsApp aqui. A gente já começa a mandar algum convite aqui pro pessoal. Não tinha pensado nisso, Patrícia. Legal. Na realidade, eu nunca usei esse negócio de WhatsApp aqui no computador, tá? Vou até mandar aqui mais mensagens. Olha, pode mandar aí convidando o pessoal para a gente começar a conversar. O pessoal aqui está pedindo o link. Como é que a gente manda o link aí, Patrícia? Boa Deixa eu pergunta. ver aqui se eu consigo mandar aqui. Hum, como será, hein? Não sei. Hum, realmente eu não. É, porque se colocar no Não, que aviãozinho, eu você queria vai ter que mandar mandar. aqui pelo. É, Mas eu é, acho que as o pessoas pessoal que está do. Vou botar aqui meu zap, né? Então vamos aqui. Tem mais gente. Bater 15 pessoas, a gente começa 10, É. né? Marcou 8 horas, são 8h03. Parece que a gente tem que ficar no máximo 1 hora, né? Porque senão cai o link, né, Patrícia? Então tem isso aí, vamos tentar ficar 50 minutos. A conversa começa aqui, rapidamente passa esse tempo. Já fiz algumas entrevistas Eu falo no muito. grupo. É uma ótima. Eu falo. Então, já fiz algumas entrevistas e de repente acabou o tempo, eu penso que está 1h30. A última vez foi 1h30 que durou. E passou e eu não consegui salvar o link, né? Porque passou do tempo, tá? Acho que está batendo 15 pessoas. Com 15 pessoas a gente inicia. Hoje a gente vai entrevistar a doutora Patrícia Freire, dermatologista de Natal, né, Patrícia? Isso, Natal. Mora em Natal mesmo. É? Legal. Pois é, então a gente vai conversar com a Patrícia sobre investimentos, né? A gente tem por costume entrevistar as pessoas lá do grupo dos visionários. Então a gente tem um grupo em que conversamos sobre investimentos e eu antes fazia muito essas entrevistas, conversava com o pessoal do grupo porque é mais tranquilo, você conhece, começa, as pessoas estão começando a investir, então a gente começa a entender como essas pessoas começaram, se está indo no caminho certo, se eu também estou indo no caminho certo como investidor. Então a gente aprende em comunidade. Eu parei um tempo de fazer essas entrevistas, né, e estamos retornando agora. Quero ver se pelo menos 15 dias a gente consegue fazer uma entrevista dessa. E voltando aqui esse tempo todo que a gente passou sem entrevistar ninguém, a gente volta entrevistando a doutora Patrícia Freire. A Patrícia é médica, é dermatologista,
E os médicos, como a gente sabe, eu acho que quase ninguém, né, Patrícia, tem essa cultura de investir. A gente não aprende em nenhum lugar. Os pais da gente não ensinam, não falam nada sobre dinheiro com a gente, né? Na escola a gente não aprende nada de investimento. Nada, zero, né? E quando chega na universidade, alguma coisa que você acha que vai aprender como investir, ou até próprio no consultório ou como médico, a gente não aprende nada, absolutamente nada. Então a gente é jogado no mercado solto, sem saber o que fazer com o dinheiro, né? E com isso, a gente gasta o dinheiro sem pensar e sem saber a real necessidade do dinheiro, que a gente pensa que o dinheiro é só para gastar, e não é. E a primeira pergunta que eu queria lhe fazer, Patrícia, quando você teve a ideia e por que começou a investir? Como foi o primeiro lance assim que disse, não, legal, vou ter que investir. Quando foi que aconteceu isso aí na sua vida? Foi desde pequena, você aprendeu em casa? Como foi? Conta pra gente. Não aprendi nada, né? Nem na escola, nem em casa, praticamente, né? Assim, a única coisa que eu aprendi em casa, pelo menos, é não ser perdulário, né? Então, lá em casa, a gente, pelo menos, nunca gastou mais do que ganhou, né? Então, pelo menos essa parte eu tinha. Mas eu não tinha nenhuma ideia do que fazer com o dinheiro, né? Certo. Só esse gancho aí que você deu, de não gastar muito, né? Mas, assim, tinha essa cultura de economizar, que é diferente, né? A questão de não gastar é diferente de economizar, né? De você conseguir segurar alguma coisa do que você ganha ou do que a família ganha, se os seus pais tinham essa visão, como era? Como era que era isso aí? Era só não gastar muito e pronto? Como era? Assim, Geralmente não tem. falava muito de dinheiro, mas eu via que ele sempre tinha uma reserva, né? E assim, Sei. eu creio na época da inflação, né? Então, assim, era muito difícil você pensar no futuro naquela época, né? A gente, o dinheiro não valia nada no outro dia, era aquele negócio, Lembro. Na época do Sarney ali. ninguém tinha uma visão, né? Então, eu acho que também essa herança que a gente teve, né, daqueles anos de loucura. Então, eu acho que o brasileiro ainda sofre, né? Naquela época não tinha muito como você planejar, né? Você não sabe, a inflação era inacreditável. Da noite pro dia, né? Tinha dinheiro que você botava ali na poupança da noite e rendia overnight, se eu não me engano. Alguma coisa Verdade. desse tipo. Era overnight, né? Eu lembro disso. Então, a sorte, como meus pais eram funcionários públicos, aí você tinha gatilho e overnight. Então, eles eram protegidos da inflação. Mas não se tinha aquela visão de longo prazo, né? Tá. E aí eu me tornei profissional, que comecei a ganhar dinheiro. E eu não gastava muito. Então, o que é que eu ia fazer com o dinheiro? Né? Tinha que guardar o dinheiro, que eu não gastava. Patrícia, voltando um pouquinho, Patrícia, eu achei interessante essa questão da família aí, que é legal isso aí, é como você, a cultura, né? E em casa, aí você disse que seu pai não tinha aquela cultura, né? Aí seu pai chegou a se aposentar, aí ele, como é que é assim? Não sei se a gente conversando sobre isso, às vezes toca um pouquinho na intimidade, mas você responde se quiser, claro. Aí me diga uma coisa, aí a sua família ela ficou dependente, como foi essa aposentadoria da sua família? Foi dependente do INSS ou eles se prepararam com alguma outra coisa diferente? Foi por previdência privada? Porque às vezes tem empresas públicas que têm uma previdência fechada, né? Não, meu pai ainda conseguiu pegar uma boa aposentadoria. Ele pegou duas, né? Trabalhava no Estado e também trabalhava como autônomo. Pronto, também, previdência. né? Então, ele tem imóveis, né? E é um dinheiro guardado. Mas a gente não comenta muito sobre dinheiro. Eu sei que ele tem dinheiro guardado, que ele está tranquilo, né? Problemas financeiros. Mas Não tem, tá tranquilo, né? Conseguiu. eu não sei.
Inclusive, agora que eu fiquei empolgada com isso, eu tenho que conversar um pouco com ele. Uhum. Mas eu noto mesmo que eles não, o assunto dinheiro não é uma coisa muito fácil para a maioria das pessoas, Uhum. né? E não tenho detalhes, mas eu sei que eles estão tranquilos. Então, isso é muito importante, né? Assim, Sei. você tem que, o importante é que você no futuro fique tranquilo, porque aí você tira dos filhos aquela carga, né? De ter que tomar conta dos pais. Exatamente. Não, Isso é não transfere essa herança para os filhos, né? O cargo de criar, de ter que cuidar dos pais, né? É o que eu sempre falo no grupo, né? isso. É, Não, eu gosto muito de falar isso no grupo, né? Quando eu coloco assim, a gente não pode pensar no longo, médio prazo ou curto prazo. O prazo que eu estipulo é infinito. Então a gente briga muito no grupo, tem umas pessoas, não, infinito, eu tenho que pensar e tal, e depois eu quero curtir e tal. Uma coisa, o mas sabe, infinito. o que eu acho bem interessante em relação a isso é que as pessoas acham que, se eu me preparar para o futuro, eu estou economizando, então eu estou sofrendo hoje. Mas não é. Porque, na verdade, o que você vai fazer é se organizar hoje para você ter tranquilidade hoje e no futuro. Então, assim, Exatamente. tranquilo, Essa, você essa saber filosofia. que você não vai passar necessidade, você não vai ter como a gente diz aqui no Nordeste, né? Um aperreio. Então, assim, Isso, você não está se sacrificando hoje, pensando no futuro, não. Você também está curtindo hoje. Você talvez não tenha ainda liberdade financeira, mas você já tem tranquilidade. Então, acho isso. que é muito bom. Eu não lembro qual é o investidor que fala isso, mas tem um que diz que a coisa que ele mais adora é quando vê o dividendo assim caindo na conta, né? Exato. Então, assim, é muito tranquilo você ter a tranquilidade. Não, eu tenho qualquer coisa, se eu precisar, eu estou tranquila. Então, eu acho que isso é Exatamente. muito bom. É muito bom. É. E o que eu gosto de comentar muito, né, é a questão do longo prazo, né? Você pensar no futuro, é pensar no eu velhinho, né? Porque você pode ter o azar de viver 100 anos. Hoje, a longevidade, a gente está na era da longevidade. Então, você não pode pensar em 60, 70 ou 80 anos. Você tem que pensar no infinito. Porque hoje, a era da longevidade, o que a gente está vendo, o que está acontecendo no mercado é a mudança de que você passa mais tempo, aliás, menos tempo na ativa, né? Hoje você passa 30, 40 anos trabalhando e vai passar 40 e 50 anos sem trabalhar, na aposentadoria. Então, a longevidade é que está levando, fazendo com que a gente pense mais no futuro. Tá? Deixe guardadinho lá para o futuro. E o que eu peço no grupo não é muito. O que você ganha, você vai guardar 20%, você pode gastar 80% do que você ganha. Quero que você guarde 20% apenas do que você ganha para o seu eu velhinho, invista em bons ativos, né? Investir em bons ativos, que é o importante, saber escolher esses ativos, né? Para deixar lá para quando você tiver, que for precisar, para não depender do como você falou, da família, dos filhos, do INSS, das previdências privadas, né? Patrícia, aí você disse que começou, se formou, né? Quando você se formou, você já estava pensando em investir? Quando foi o primeiro insight que teve assim? Onde foi que você, alguém que lhe falou, como foi? Antes eu botava o dinheiro na poupança, vamos dizer assim, né? Pronto, isso. Realmente porque era cooperativa, mas eu guardava o dinheiro Uhum, de qualquer jeito. Aí a gente acabou fazendo o que toda classe média faz, né? Compra apartamento. Então, depois que eu consegui hum. comprar o apartamento, a gente comprou. E aí, pronto. Aí agora, o que eu vou fazer com o dinheiro que vinha depois? Porque antes eu tinha, Então, o não, sonho de consumo agora era o apartamento, né? Tá. comprei agora. O que é que eu vou fazer com o dinheiro que vem depois? Agora o dinheiro não tinha mais destino, né? Não ia gastar todo Uhum, viajando, até porque a gente trabalha, não tem nem tempo.
Então eu disse, não, então a gente tem que saber agora o que é que eu vou fazer realmente com o dinheiro. E comecei primeiro eu fiz um curso daqueles online, meu marido Curso falou, de? online, da XP, Curso de? investimentos Sim, normais. tá, sei. CDP, CI, para saber o que era cada coisa. Entender os Tá. nomes. Então, fiz o curso básico, entendi o que era cada coisa, o que existia no mercado, né? Que a gente nem sabe. E eu disse, então tem Verdade. esse monte de coisa aí para investir. Beleza, vamos começar. Até então era só poupança e imóveis, né? O que tinha na cabeça. Terrível. Mas fazer o quê? Eu não sabia, né? Eu tinha estudado. Era o que os pais passavam pra gente, a televisão passa isso, né? Aí Patrícia, eu recebi aqui uma. Só mostrar aqui, interrompendo novamente, eu recebi aqui, ó, não sei se dá para ler aí. Isso aqui foi da minha produtora aqui, ó. Deixe ela concluir. Eu estou cortando você todo o tempo. Desculpa. Estou sendo assessorado aqui. Vai, continua, eu vou ficar mais silencioso. Eu comecei a ver que tinha outras opções de investimento e comecei a estudar. Outra coisa que eu gostei muito de estudar foi, no começo, eu acho que é interessante as pessoas não estudarem só os investimentos em si. É interessante elas estudarem um pouquinho de macroeconomia. Um livro que me marcou muito foi Economia Básica, de Thomas Sowell. Muito legal esse livro. Por que eu estou comprando? Ele não falava de finanças pessoais. Ele falava como a economia no mundo funciona. É um livro bem grandinho. E aí, só que era interessante, porque aí eu entendi, então, quando eu tô botando meu dinheiro em tal coisa, eu estou fazendo economia girar. Não é só eu aplicar. Eu entendi que a gente está aplicando o dinheiro está lá multiplicando matematicamente. Não, Na realidade, você está emprestando, né? Toda vez que a gente faz um investimento, a gente está aplicando a economia real, a gente está ajudando a economia real. Entendeu? Aí, depois que eu comecei a ler o Thomas Sowell, que eu li, achei assim fantástico, comecei a estudar mais sobre investimentos em si, sobre cada investimento, né, especificamente. E aí eu comecei assim, né, mais fácil, tesouro direto, não sei o quê. Fiz um monte de besteira também, porque você aprendendo, vai fazendo. Como era pouco dinheiro, não tinha muito problema. Eu sabia que eu ia errar, né? Mas assim, a gente erra com pouco dinheiro, então não tem, é o preço do aprendizado, né? Eu investi até em COI. Botei em COI. Aí, tudo bem, não era tanto assim, depois a gente conseguiu tirar e tal. Então, assim, fui aprendendo aos poucos, né? Mas, Patrícia, a esse aprendendo aos poucos, tinha alguém, você seguia a orientação de alguém, você seguia lá o corretor da XP, ou você ia pela sua cabeça, como era isso? Inicialmente, eu comecei só o corretor da XP. Aí depois eu descobri que tinha gente no YouTube, no Instagram. Aí eu comecei a seguir um monte de gente no Instagram, alguns sites, né? Quanto tempo, Patrícia, é isso que começou? Tá quanto tempo? Eu acho que faz uns 4, 5 anos. Eu comecei a ver direitinho, a estudar e tudo, né? Ok. E eu estava até querendo ver aqui quando foi a minha entrada na XP, que foi exatamente quando eu comecei a trabalhar, a estudar mais isso. Agora, uma outra coisa interessante também no começo foi que eu comecei a estudar economia básica e comecei a ver o quanto a gente não saber de economia no dia a dia faz a gente fazer muitas coisas erradas, né? Faz a gente pedir direitos errados ao governo, faz a gente votar errado, faz a gente não pensar que a gente não tem esperança, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas mais pobres acham que eu sou pobre, R$50 que eu invisto, tá? E vai. Então, com isso eu comecei a me empolgar mais. Não só para mim, né? Para eu investir para mim mesmo, né? Para minhas finanças, mas também para ensinar. E legal.
A coisa assim mais impactante, porque eu tive alguns turnover, a gente tem alguns pontos de virada. Então, um desses pontos de virada sim. foi quando eu estava estudando podcast, né, que eu fico escutando podcast o tempo todo. Uhum. No carro, na rua, no caos. Então, o ASG, lá de onde eu trabalho, me viu escutando podcast de finanças. E veio me pedir orientação. Ele disse, doutora, olha, os meus R$100 aqui do auxílio, eu não vou mexer. A senhora podia me ajudar? Eu vi que a senhora está escutando aí finanças, a senhora entende alguma coisa? Ele queria investir em terreno. Não tinha nem reserva de emergência. Aí eu expliquei para ele reserva de emergência, tesouro direto, ele entrou na internet e tal. Quando ele fez a simulação do tesouro direto, ele era muito jovem. Essa simulação, inclusive, é feita no próprio site do Tesouro Direto, né? Ele ia ter uns R$800 mil só em reais. Ele ficou louco. Ele ficou Acho que ele fez. Eu só expliquei mais ou menos o Tesouro Direto e mandei estudar. Dei os sites, dei as. Outro dia ele já tinha, quando ele fez a simulação, que viu que poderia ter R$800 mil. Não acreditou, né? Não acreditou. Então, assim, quando eu fui falar com ele, a minha ideia era só que ele tivesse a reserva de emergência. Eu não tinha pensado nisso. Quando ele fez a simulação, que viu o quanto ele podia conseguir, ele chegou, doutora, eu tivesse lhe conhecido antes, ele ficou feliz demais, botou no céu e tal. Eu fiquei muito feliz por ele, orgulhosa de mim, mas com vergonha também, porque eu achei que ele só ia conseguir reserva de emergência. Eu subestimei, e ele também se subestimou. Ele nunca achou que ia conseguir uma velhice tão confortável. Com os R$100 que ele já ia usar. Aí você imagine, ele vende cachorro-quente no final de semana. Ele passa o final de semana vendendo cachorro-quente para conseguir mais R$100. Ele vê a coisa indo. Ora, se eu uma verba 100, extra, 800, uma renda extra. Se eu juntar 200. Então a cobrança, você dizer, olha, tudo bem que você é pobre hoje, mas olha só, esses R$100 aí que você nem ia usar, estava aí boiando, você consegue uma velhice tranquila. Então, a minha ideia inicial era fazer educação financeira de jovens mais pobres. Ainda não consegui isso. Porque, como o Brasil todo dia mexe, o pessoal que está mais envolvido com educação política, não sei o quê, só vive apagando incêndio. Então, eu não consegui ainda juntar os pobres, as crianças pobres, né? As pessoas pobres e eu. Mas eu vou conseguir operacionalizar, porque eu também estava estudando, né? Capaz, né? Tendo mais coragem, orientando. Isso, né? Então, a minha meta é essa. Eu não estou ajudando os amigos. Porque eu também descobri que os médicos... Sim, que é já legal demais, né? As pessoas procuram. Né? Aí eu criou um grupo de WhatsApp também. Inclusive, eu já dei até você fez? Você não me convidou? E também, eu acho que o som está falhando. Eu não sei se é o meu ou o seu. Alô? Tá me ouvindo? O som está falhando. Bem, né? Como é que tá aí, pessoal? Estão me escutando bem? Estão escutando a Patrícia bem? É porque a gente não tá... tá caindo sinal aí. Acho que deve ser o seu. Né? Tá me escutando bem? É o meu? Essa internet. O som da Patrícia tá falhando. Você tá falhando o meu som. Deve ser a minha internet. Ok, mas tudo bem. Vamos lá. Tá dando para entender perfeitamente. Vamos lá. Qualquer coisa que não ficar entendido, eu peço para repetir. Tá?
Eu vou falar devagar para ver se vocês entendem, tá? É interessante, só falhando, Tá né? falhando aí. Deixa eu mexer Eu acho aqui. que sim. Você tá com um headphone? Fica melhor, se tiver. Então, pessoal, Tá com Wi-Fi, não tem. Acho que não tem outra. mas você Melhorar tem o som. headphone? Tem Vocês estão headphone? escutando agora? Tá caindo aí. Mas parece que eu tô lhe perdendo, acho que eu tô lhe perdendo. Ah, uma pena. Acho que eu vou perdê-la. Bom, pessoal, enquanto ela entra aí, não sei se eu chamo ela de novo. Pessoal entendido aí, eu faço outra chamada. Acho que eu vou ter que chamar de novo. Vou sair aqui. Perdi. Perdi. Vou tentar chamá-la. Ok. Acho que eu achei ela de novo. Então, pessoal, a gente está conversando aqui como a doutora Patrícia começou nos investimentos. Ela contou uma história belíssima. Ajudar lá serviços gerais, uma pessoa de serviços gerais. Opa! Vou tentar aqui. Então, essa história da doutora Patrícia é muito interessante. Quando a gente começa a entender um pouquinho de finanças. Pronto, chegou. Aí, Patrícia, você estava falando. Botei o 4G para ver se fica melhor. Tá certo. Vamos ver. Mas melhorou bastante o som aí, tá? Vamos, você estava falando da história lá dos seus serviços gerais, dos R$ 100, aí teve a ideia Ele começou com a ideia de pensar. É legal o barato de você começar a investir, agora você vê a coisa evoluindo, aí já pensa em buscar mais renda para que aquilo aconteça mais rápido, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu aí. Como é o nome dele? É dela? Para os mais pobres, isso aí assim pode ser gerador de esperança, porque muitas vezes o que eu vejo é que eles não se importam muito porque mais R$ 50, mais R$ 5, mais R$ 10, não entendem que vale a pena. Vale a pena Exato. lutar um pouco, eles não estão condenados, não, que conseguem. Então, quando eu vi assim, o olhinho dele brilhando, ele todo feliz, assim, meu Deus do céu, que coisa, como a gente, só em saber a possibilidade é outra vida, né? Aí eu legal. fiquei assim, impressionada, né? E o que mais chama atenção é que o valor não importa o quanto você investe. Você pode investir a partir de R$ 30 mensais, que você consegue investir. Não precisa você investir R$ 10.000 por mês, não precisa. Ou seja, qualquer pessoa pode investir aquilo que ela consegue guardar, né? A pessoa rica é aquela que no final do mês sobra dinheiro, né? Ou seja, economizar vale. Você ficar rico não com o que você ganha, você fica rico com o que você economiza, né? Então, essa é a ideia, né? Você pode ganhar R$ 30.000 e gastar os R$ 30.000. Aí esse é o problema de quem ganha mais, né? Às vezes eles gastam tudo. Isso. E aí eu vejo muito meus colegas falarem assim, às vezes. Você está investindo é que você tem muito dinheiro. Eu digo, não, mas gente, é o contrário. Eu estou investindo para ter dinheiro. Não é porque se eu tivesse muito dinheiro, eu não estava nem preocupada. Nem investindo, não. Eu rendi de qualquer jeito. Então, exatamente. Para ter dinheiro. A gente não tem dinheiro. Não é porque eu estou investindo porque eu tenho dinheiro. Não, muito pelo contrário. Bem que eu queria ter muito dinheiro. Patrícia, então você começou a investir em renda fixa. Então você fez o caminho que todo mundo faz, né?
Começa começa na poupança, aí depois vem aquele negócio do imóvel, né? Aí a gente descobre ali a renda fixa, aqueles um monte daquelas coisas que tem, né? Até no COI você investiu aí, né? E quando você descobriu, né? E quando você descobriu a renda variável? Quando foi, né? Muito interessante. Quando eu comecei. Porque o que é que a gente entende de ações? Que a gente vai ganhar dinheiro vendendo comprando na baixa e vendendo na alta. Aí eu falei, meu Deus, fazer isso? Que negócio doido, ficar comprando e vendendo. Eu não sei fazer isso. Aí eu comecei a ler. Aí descobri que existem dois tipos de investimentos mais comuns. O fundo imobiliário e as ações. E eles são economia real. Quando você investe no fundo imobiliário, que eu acho que é o mais simples, né? Para quem começa na renda variável, né? Mas o fundo imobiliário é um pedacinho do imóvel. O sonho aqui no Nordeste também é comum demais, né? Eu quero uma vilinha de casa, né, para minha aposentadoria. Isso. Quando eu vim de casa, caro. Eu fui agora para São Paulo, fiquei conversando com os Ubers. Sim, eu fiquei sabendo da sua viagem aí, foi um evento, né, legal lá. Peguei muito Uber. Então, muitos dos Ubers têm casinha e não conhecem fundo imobiliário. Só que casa é muito caro. No fundo imobiliário, se você tiver R$100, você já bota lá e ele já vai rendendo. R$100 você não compra nem um saco de cimento. Nada. Aí eu explicava para eles, né? Aí eles, como é esse negócio de fundo imobiliário? E eu no Uber, né? Olha, o fundo imobiliário é assim, você compra um pedacinho. Um pedacinho estão pedindo aqui para indicar os livros, eu vou indicar, viu? Depois eu falo. Então, assim, você vai comprar um pedacinho do imóvel. É muito mais democrático. Então, assim, investir é para pobre. É pobre que investe. Porque o rico, ele faz o shopping. O pobre compra um fundo imobiliário de shopping. Isso. É o contrário disso. E o mais interessante é que além dele investir pouco dinheiro em um imóvel, né, ele não vai ter os custos do imóvel, que é a manutenção, né? E além disso, ele vai receber um aluguel proporcional àquele imóvel, né? Todo dia um dinheirinho ali na continha. A pessoa não conhece. Então, quando eu conheci, o imobiliário é isso? Que coisa interessante. E tem fundo de tijolo, fundo disso, fundo daquilo. Mas, assim, o básico é, né? Que é um pedacinho do imóvel. Então, exatamente. Eu vou lá, gostei desse imóvel. Eu vou lá e compro um pedaço dele. Então, eu sou dona de um pedacinho daquele imóvel. Tudo bem que eu sou um pedacinho, mas, né? É meio azulejo. Mas é uma coisa que já rende, né? E recebe o aluguel proporcional a esse pedaço que você tem. Todo mês cai lá o aluguelzinho, né? Você vai lá, receber um pouquinho, bota mais, receber um pouquinho, bota mais. Me diga aí um shopping, me diga um shopping famoso que você é dona. Tem algum? Lembra de algum? Só um shopping. Por exemplo, eu sou dono do Iguatemi, em Fortaleza. Iguatemi. Na Bisque 11, né? O Iguatemi em Fortaleza é meu! Mas aí, domingo e aqui de Natal é porque eu tenho ação da Guararapes, que é a dona. Sim, então, assim, é legal. No fundo imobiliário. É muito incrível. Compra um pedacinho do imóvel que você quiser. Você vai lá, olha, tem lá uma carteira, aliás, um cardápio. Isso. Você olha onde você quiser, na avenida que você quiser, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em todos os lugares você consegue comprar o imóvel onde você quiser e receber aluguel proporcional. Todo mês você já começa a receber, cai na continha lá, é maravilhoso. Para quem está começando na renda variável, é um espetáculo. Você começa a se animar, começa a cair aquelas moedinhas e você começa a achar lindo e querer mais. Ele não varia muito a cotação, então você não fica tão desesperado quanto nas ações. Exatamente. E eu acho que, para começar,
E assim, eu fico impressionada, meu Deus, como é que a gente não sabia disso? Né? Porque, poxa, uma coisa tão simples. Você tem 100 reais boiando, bota lá, e não precisa você ter os 60 mil reais para fazer a casinha. 100 reais você já começa. Aí daqui, depois você tem 110, aí você bota de novo e assim vai. E aí, tudo bem. Exatamente. Aprendi funil imobiliário, que era isso. Aí achei o máximo. Aí depois, ações. Ações As interessantes demais. empresas. Ah, porque sobe ideia. Como é que eu vou acertar a baixa, a alta, não sei o que lá? Não. Não é assim que a gente faz. Quem é um investidor normal, que tem o seu trabalho, investe só para aquele que renda mais um pouquinho de dinheiro, ele não vai ficar comprando e vendendo, porque ele não sabe fazer isso. Comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. Não vai, nunca vai acertar. Na verdade, o que você faz? Você vira sócio da empresa. Aí é interessante esse problema da visualização do risco, né? Isso. Mas, rapaz, você acha perigoso? Você acha que o Itaú vai falir? Você acha que a Guararapes vai quebrar assim, pá? Você não investe você não tem sua padariazinha? Você não acha mais perigoso a sua padaria, não, que o Itaú? E É você muito mais risco, o negócio pessoal é muito mais arriscado. Então, essa história da padaria, eu não sei nem qual foi, eu acho que eu li vários livros ou em vários sites também falam sobre esse negócio da padaria. Eu achei o máximo. Então, o que é comprar ações? É você chegar lá, achar que aquela padaria é uma coisa boa e você se associa com a padaria. Pronto. Se aquela padaria está dando lucro para você todo mês, você não fica se preocupando. Ai, fulaninho ofereceu 100 mil pela minha padaria hoje. Ixi, amanhã ele só me ofereceu 80 mil. Não importa, você não vai vender sua padaria. O que importa é que ela esteja rendendo direitinho, que ela esteja toda bonitinha, redondinha. Aí, quando eu comecei a entender isso, eu digo, que coisa interessante. Então, não é comprar e vender, ficar feito doido, igual que a gente vê nos filmes. Exato. Você vai emprestar o dinheiro para o dono vai Aí, investir você tem mais. olha que coisa chique. Eu sou sócia investidora de várias companhias. Então, é muito interessante isso, né? A gente e é tão assim, tão simples e tão bonito esse negócio. Assim, a gente aprendeu tudo errado, na verdade, né? Então a gente aprendeu Na tudo. realidade, não foi que a gente aprendeu tudo errado, ensinaram tudo errado pra gente. É diferente, né? A gente Ensinaram tá que bitolado ali. é, ensinaram que o Né? pessoal vende que é os rentistas malvados que não fazem nada, que tem aquela barriga grande, aquela cartola e ficam lá explorando. Nada disso, o contrário. Não, aí engraçado que naquele livro de Thomas Sowell, ele explica também como é que funciona a especulação do milho, né? Aí eu, meu Deus, eu achava que o cara só estava explorando o pobrezinho do agricultor. Não, ele não está explorando o agricultor. O agricultor, ele vendendo já no mercado futuro uma parte da sua produção, ele fica tranquilo, porque ele tira os custos, ele é o seguro. Opções, né? Aí Investimento quando em eu li, opções. Deus, como me ensinaram errado. Quer Legal. dizer, o especulador não faz nada. Que o especulador não faz nada, o especulador é o seguro das pessoas que produzem. Porque as pessoas É que verdade. produzem, elas precisam ter segurança. E aí, eu acho que esse mercado, essa área de investimento e tudo, é interessante porque você aprende a mexer no seu dinheirinho e também você aprende como é que a economia funciona no todo. E como é bonita a economia, quando ela Começa a funciona. entender isso aí, né? Começa a entender como funciona. Você começa do pequenininho e começa a entender o grande, de repente você está entendendo o mundo, né? Você começa a se preocupar com o mundo, você se incute no mundo, começa a entender tudo, né? Ver que tudo gira em Entrando torno aí, do mesmo contorno. cada colega meu Exatamente. aí também. Legal. Então, é assim. Agora, Patrícia, o que a gente, lá no grupo, né, a gente conversa muito, é que, lógico, a renda variável é o que vai potencializar aquilo que a gente consegue guardar, né? Vai alavancar
aquilo que a gente consegue guardar. Não importa o que você guarde, não importa a quantidade de dinheiro, né? Pode ser de 50, 30 reais, de 1 milhão de reais. A diferença é o que você guarda e consegue guardar, tá? Mas para entrar na renda variável, né, o que a gente conversa muito, a gente precisa se preparar, né? Porque renda variável é variável, né? Ela pode variar para cima, como pode variar para baixo. Então, o que eu gosto muito no grupo não é tanto de falar do dinheiro em si, é falar da cabeça das pessoas para o investimento. Você vê lá que eu acho que está há um mês lá no grupo que eu não falo nada de ações, né? Só falando sobre a cabeça, só tentando mudar o pensamento, né, que a gente tem desde a infância, né? O pensamento que a gente recebe dos pais ali, você tem que fazer poupança, tem que terminar a faculdade, tem que comprar um apartamento, um carro, né? Então a gente começar a tirar isso da cabeça para entender o investimento realmente, aonde a gente quer chegar. Então a gente tem uma preparação para isso, né? Como foi a sua preparação aí? Porque a gente fala muito da reserva de emergência, né? Então, o que eu falo, não entre antes de estar preparado, né? Uma das coisas que eu falo mais é sem dívida e com uma reserva. A reserva de emergência é que salva e deixa você tranquilo. Como foi aí a sua preparação aí no começo? Então, inicialmente eu sabia que tinha que ter a reserva de emergência, né? Uhum. E aí, como eu meus amigos, né? A reserva de emergência depende muito da pessoa, assim, do seu risco, né? Isso. Quanto maior o seu risco, maior deve ser essa reserva, né? Então, isso. E ela compõe se você tem filhos, né? Se você é casada, Exato. tem filhos, então se você já tem um certo patrimônio, a sua idade até, né? É isso? Então, se você tem dependentes, se a família pode precisar muito de você, então assim, eu tenho uma família que não demanda muito, não tenho filhos, né? Uhum. E então, assim, reserva, eu nunca precisei de ter uma reserva grande, né? Mas eu tenho uma reserva de... Comecei com a reserva de emergência, comecei com a previdência privada sempre fiz, né? Porque também mandaram a gente fazer. Isso, fantástico. E fica com medo de sair dela, né? Aquele medo, essa previdência, eu não vou sair, tem que ter. Eu desde lá atrás, até também por causa do imposto de renda, também por causa dos detalhes de sucessão, da previdência, né? Os detalhes legais da previdência, que isso é interessante. Então, para algumas interessante ali. Né, para a segurança do patrimônio. Então, eu tenho uma boa parte, porque como eu comecei lá atrás, então antes de eu começar a investir em qualquer coisa, já fazia já fazia a previdência. Então, é um montante muito grande da minha carteira, já está na previdência. E aí eu já parei de aportar, por causa... Já conseguiu um montante interessante, né? Então agora vai desviar isso aí para a renda variável. Eu acho que foi isso, então, né? eu parei de aportar, mas ela continua lá, né? Isso. Não perde, né? As pessoas dizem, não, eu vou deixar de aportar, vou perder tudo. Não perde, né? Você vai estar lá. Eu sei, você já aportou, não se desespere, né? Pode fazer a portabilidade da previdência para onde você quiser. Você tem que ficar sempre prestando atenção. Antigamente, né, até um tempo atrás, a renda fixa rendia muito. Então, agora não rende mais. Então, a gente já, na maioria de alguns anos para cá, a maioria teve que mexer na sua previdência por causa disso, né? Mudou muito o panorama. O Brasil está virando um país civilizado, se Deus quiser. Então, tende a Selic baixa, a renda fixa baixa e a gente agora vai precisar mexer mesmo, se mexer um pouquinho para poder render mais. E pensar na renda variável cada vez mais, né? Exatamente. É onde você tinha lá um montante grande na previdência. E aí eu comecei a botar, eu ia aprendendo o investimento e botar. Eu aprendi o que é CDB, botava um pouquinho. Aprendi o que é ICI, aprendi o que era cripto, cada coisa que eu ia aprendendo, eu ia botando um pouquinho lá, né? E depois eu aprendi a renda variável, botei um pouquinho em fundo imobiliário, botei um pouquinho em ação e continuo estudando.
Estão perguntando como é que é feita a reserva de emergência. Olha, depende. Fala-se muito assim, no mínimo 3 meses das suas despesas mensais, se você tem um risco muito baixo. Quanto mais alto o seu risco, por exemplo, você tem uma família que pode precisar de você, tá? Você tem filho que pode precisar. Então, quanto maior o risco de você precisar da reserva de emergência, maior é a sua reserva, tá? E aí você pode ir aumentando a sua reserva de acordo com esse risco. Eu já vi literatura de 3 meses até 1 ano, né? Você viu diferente? Mais ou menos isso, A né? média que a gente, pelo menos no grupo lá, eu discuto, é 6 meses, né? Você ter ali, né? Vai depender muito se você é solteiro, se você é casado, se não tem Então, filho, né? A média ela 6 carteira, meses. né? Então, ela é a sua primeira, é o primeiro potinho de dinheiro que você enche. Mas ela vai continuar Isso, rendendo, tá? isso. Então, depois que você enche esse potinho de 3 meses, 6 meses, 9, depende do seu risco, aí você vai encher outros potinhos, né? Explica aí, Patrícia, para que serve a reserva de emergência? Para que serve? Então, para emergências boas e ruins, tá? Isso. Então, assim, apareceu alguma coisa. A reserva de emergência é basicamente para você não ter que tirar o dinheiro de outro investimento que você vai perder, por exemplo, previdência privada. Não serve para reserva de emergência, porque se você tirar, você vai perder muito antes da hora. Então, é um dinheiro para você não precisar mexer na sua previdência, é um dinheiro para você usar quando tem alguma urgência sem nem precisar fazer Você dívida. tem acesso, que você tem acesso ali domingo à noite e você pode pegar esse dinheiro, né? Para você não mexer nos seus investimentos, principalmente renda variável, né? Então, é um dinheiro para você não precisar nem entrar em dívida, nem mexer nos seus outros investimentos. Então, é muito individual. Investimento é muito individual. Às vezes o pessoal no meu grupo fala assim, o que é melhor botar 200 mil? Não tem. Se tivesse o melhor investimento de todos, só existiria um investimento. Para que tem vários? E cada um tem a sua função. Né? O segredo é diversificar. Né? Esse é um grande segredo. Cada tipo de investimento vai ter uma função. Então, o da reserva de emergência é aquele que você não precisa render muito, mas ele precisa ser seguro, líquido, fácil de mexer. Os outros investimentos vão depender. Por exemplo, se você tiver uma coisa que você vai fazer daqui a 2 anos, você pode programar um investimento que você possa tirar daqui a 2 anos e ele renda... Uma viagem, um carro, quer trocar o carro, é a universidade do filho. Então, são coisas que você se programa no caminho da aposentadoria. O meu objetivo é aposentadoria, mas antes disso tem os meus desejos. Então, eu vou me programando nesse tipo de investimento e eu não quero mexer neles, a não ser se for para isso, né, Patrícia? Então, qualquer coisa que ocorra, eu tenho o quê? A minha reserva de emergência. Então, a reserva de emergência é a que dá tranquilidade para você investir. Se você não tiver reserva de emergência, você fica louco. Aconteceu isso aqui, vou tirar de onde? Onde é que eu pego? Meu investimento, eu vou perder o imposto de renda. Era justamente que os pobres tivessem uma reserva de emergência. Porque, como eu sou médica, muitas vezes eu vejo o paciente, ele, por exemplo, quebra o braço, aí ele fica sem poder trabalhar. O tempo que ele leva para ir para o INSS e receber o dinheiro, ele já fica desesperado. Isso. Quer dizer, é uma coisa simples. Só porque atrasou 1 mês o salário, já é um caos na vida dele. Isso. Então, a reserva de emergência lhe dá essa tranquilidade. Atrasou o salário, quebrou um negócio que não tive que ajeitar uma coisa que não estava programada. Bateu o carro. Eu estou tranquilo por causa disso. Então, a minha ideia inicial era pelo menos ter essa segurança. Mas depois, com o rapaz lá do ASG, eu descobri que é muito pouco. É muito mais que isso. Patrícia, como eu te disse, o tempo passa muito rápido, né? Já está com 50 minutos de live, vai terminar a nossa live, né? E eu não queria me despedir sem deixar fazer algumas perguntas
básicas, que é sobre o que a gente fala no grupo, que é a renda variável, né? A renda que alavanca nossos investimentos, né? E, e para isso nós temos as empresas, né? Não vai dar tempo a gente falar muito disso, a gente vai marcar outro dia só para falar sobre renda variável, né? Que é muito legal, muito gostoso a gente conversar sobre isso e compartilhar isso com as pessoas, né? No grupo a gente faz isso legal, né? Você participa muito, você sempre está botando ali as suas ideias no grupo, e isso é muito legal, tá? Então, eu preparei aqui um ping-pong aqui para você, para a gente encerrar, né? Falta alguns minutos, senão a gente perde. Não vai. Opa, tá me ouvindo aqui? Perdeu? Tá me ouvindo? Então deixa eu botar aqui, senão eu vou. Vou botar aqui que tá perdendo. Energia, pronto. Então, eu vou fazer um ping-pong aqui rapidinho sobre renda variável, né? O que você prefere, né? YouTube ou Itaúsa? É jogo rápido. É jogo rápido. O que você gosta mais? O que você tem? Eu tenho mais Itaúsa. Itaúsa. WEG ou Petrobras? WEG. Renda fixa ou renda variável? Renda variável. Renda variável. Lojas Renner ou Magazine Luiza? Eita. Eu tenho mais Renner, na verdade. Não legal. Peguei o boom de Luiza. Não pegou a bolha, não entrou na bolha. Esse negócio da Magazine Luiza é muito legal, né? Quem tem tá feliz, quem não tem diz que é uma bolha, né? Ninguém sabe a verdade, né? Aposentadoria ou desejos? Aposentadoria é coisa de pobre, né? Porque rico não dá. Exato. É verdade. Os desejos, né? Mas tem que guardar lá pro nosso eu velhinho, né? Tem que deixar guardadinho, né? Patrícia, foi muito legal. A gente está encerrando, senão a gente vai perder a live aqui, não vai conseguir postar lá no grupo. A gente vai deixar salva lá no nosso Instagram, vou deixar no meu, você deixa no seu, tá? Foi muito legal conversar contigo, te conhecer mais de perto, assim, vendo, né? Vamos conversar, continuar no grupo. A gente tem o grupo Os Visionários, onde a gente fala muito sobre investimento e fala sobre outras coisas, sucessão, fala sobre tudo, aposentadoria. Então é muito legal. Infelizmente o grupo está todo tempo lotado, não tem vaga, mas a gente está pensando em montar um Telegram onde cabe muito mais gente, né? Mas siga a gente aí no Instagram, a gente vai montar um grupo também no Instagram só sobre os visionários. A Patrícia vai divulgar também no Instagram dela, o grupo dela, para o pessoal entrar, tá certo? Queria agradecer, Patrícia, suas considerações aí para o pessoal aí. Patrícia, a última pergunta antes de cair. Como foi que você conheceu os visionários? Esqueci de perguntar. Uma amiga falou. Ela falou foi? Que tinha um legal. Grupo que era Pote. Legal. Muito bom você estar participando lá do grupo, viu? Tá bom? Abraço a todos que participaram. Eu acho que eu bati o recorde aqui, eu acho que teve uns 25 participantes aqui, tá, Patrícia? Suas considerações aí para a turma aí antes de encerrar, para a gente não perder. Abraço a todos. Eu acho assim, tem muita coisa na internet, né? Muita coisa. Eu fico impressionada como a gente hoje tem acesso a coisas que a gente nem sonharia quando eu era adolescente, uma coisa dessa. Então, tem muito acesso na internet. Pesquisem, tá? Não deixem de ler o livro Economia Básica de Thomas Sowell. É maravilhoso. Eu acho que devia ser obrigatório para todo mundo, tá? E depois eu vou postar no meu Instagram também mais opções de livros, porque pediram aqui, tá? Mais livros. Eu vou falar mais alguns outros livros, tá? Mas esse é do meu coração. Leiam. Muito legal, Patrícia. Abraço, obrigado aí por você ter disponibilizado o seu tempo aí pra gente. Até logo. Obrigada. Vamos ficar para a próxima. Tchau para todo mundo.